Você sabia que existe uma torre subterrânea usada para rituais secretos, um castelo que inspirou a Disney e um vulcão com lagos que mudam de cor? Hoje você vai conhecer 20 lugares mais incríveis e misteriosos do mundo, paisagens reais que parecem cenário de filme. Prepare-se para viajar por Europa, Ásia e América e descobrir destinos que desafiam a lógica e a imaginação. Curiosidade número 1. Na Quinta da Regaleira, em Portugal, existe uma torre invertida, de 27 metros que desce para dentro da terra em vez de subir. Conhecida como Poço Iniciático, a estrutura possui uma escadaria em espiral com 9 patamares, que simbolizam os 9 círculos do inferno de Dante. O local nunca foi usado para armazenar água, sua construção foi planejada para rituais de fraternidade secretas, conectando o mundo da superfície a um labirinto de túneis subterrâneos que cruzam toda a propriedade. Curiosidade número 2. A ilha de Litla Dimon, nas Ilhas Faroé, é a menor das 18 ilhas do arquipélago e a única desabitada por humanos. O que a torna visualmente única é que ela frequentemente ostenta uma nuvem lenticular solitária que repousa exatamente sobre o seu topo, como um chapéu. Esse fenômeno acontece porque o formato íngreme da ilha força o ar úmido para cima, o ar esfria, condensa e forma uma nuvem estacionária que parece abraçar a montanha, independentemente do céu ao redor estar limpo. Curiosidade número 3. As grutas de Mogão, na China, formam um sistema de 492 templos esculpidos em um penhasco de arenito que guardam alguns dos maiores tesouros da arte budista. Conhecidas como Cavernas dos Mil Budas, elas foram criadas ao longo de 1000 anos por monges e viajantes da Rota da Seda. Além das estátuas gigantes, as paredes são cobertas por afrescos detalhados que sobreviveram graças ao clima extremamente seco do deserto de Gobi, que preservou as cores minerais originais por séculos. Curiosidade número 4. O Monte Roraima, localizado na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, é uma montanha de topo plano com paredões verticais de 400 metros de altura. Por estar isolado das florestas abaixo há milhões de anos, o topo do Roraima desenvolveu um ecossistema próprio com plantas carnívoras e sapos que não existem em nenhum outro lugar da Terra. Esse cenário pré-histórico foi a principal inspiração para o livro O Mundo Perdido, de Sir Arthur Conan Doyle. Curiosidade número 5. A cidade de Jodhpur, na Índia, é famosa por ter um bairro inteiro onde quase todas as casas são pintadas de um tom azul vibrante. Originalmente, essa cor era usada apenas pelos Brahmanes, a casta sacerdotal, para distinguir suas casas, mas a prática se espalhou por toda a população. Além da tradição, os moradores acreditam que a tinta azul ajuda a manter as casas frescas sob o sol escaldante do deserto e atua como um repelente natural contra cupins e outros insetos. Curiosidade número 6. Na costa de Zumaia, na Espanha, existem formações rochosas chamadas flysch, que parecem gigantescas fatias de pedra empilhadas verticalmente que entram mar adentro. Essas camadas de sedimentos funcionam como as páginas de um livro geológico, registrando mais de 60 milhões de anos de história do planeta. Entre essas camadas, cientistas encontraram evidências claras do impacto do asteroide que causou a extinção dos dinossauros, tornando o local um dos registros geológicos mais importantes do mundo. Curiosidade número 7. O Lago Tuz, na Turquia, é um dos maiores lagos salgados do mundo e fornece a maior parte do sal consumido no país. No verão, a maior parte da água evapora, deixando uma crosta de sal tão branca e sólida que é possível caminhar e até dirigir sobre ela. Durante o período de evaporação, o lago ganha tons avermelhados devido à presença de algas que produzem beta-caroteno, criando um cenário surreal onde o chão branco encontra o horizonte rosa. Curiosidade número 8. A floresta de pedra de Xilin, na China, é composta por milhares de formações de calcário altas e finas que emergem do solo como se fossem árvores petrificadas. Elas foram formadas há 270 milhões de anos pela erosão da água e do vento em rochas calcárias que antes estavam no fundo do oceano. O labirinto de estacas rochosas é tão denso que, de longe, realmente se assemelha a uma floresta cinzenta impenetrável, cheia de cavernas e lagos escondidos entre os pilares. Curiosidade número 9. Na Sicília, o Vale dos Templos abriga alguns dos templos gregos mais bem preservados do mundo, superando até muitos monumentos na própria Grécia. O destaque é o Templo da Concórdia, que sobreviveu quase intacto desde o século V a.C. porque foi convertido em uma igreja cristã séculos depois, o que evitou que suas pedras fossem saqueadas para outras construções. O calcário amarelado das colunas brilha com uma cor dourada intensa durante o pôr do sol, criando um visual magnífico. Curiosidade número 10. O castelo de Neuschwanstein, na Alemanha, parece ter saído de um conto de fadas, e isso não é coincidência, ele foi a inspiração direta para o castelo da Cinderela na Disney. Construído pelo rei Luís II da Baviera no século XIX, o castelo nunca teve uma função defensiva, foi erguido apenas como um refúgio pessoal e uma homenagem à obra de Richard Wagner. Apesar de sua aparência medieval externa, ele foi inovador para a época, contando com aquecimento central, água corrente e até telefones. Curiosidade número 11. Localizado na Índia, o Chand Baori é um dos maiores e mais profundos poços em degraus do mundo, com 3.500 degraus distribuídos em 13 andares. Construído no século IX, o seu design geométrico em forma de pirâmide invertida foi projetado para conservar água e oferecer um refúgio fresco durante o calor extremo do deserto do Rajastão. A estrutura é tão eficiente que, no fundo do poço, a temperatura permanece sempre cerca de 5 ou 6 graus Celsius abaixo da temperatura da superfície. Curiosidade número 12. Na Capadócia, Turquia, a paisagem é dominada por chaminés de fada, formações rochosas cônicas criadas por antigas erupções vulcânicas e lapidadas pelo vento.
O que torna o lugar incrível é que, dentro dessas rochas macias, civilizações antigas escavaram cidades subterrâneas inteiras com até 18 andares de profundidade. Elas serviam como esconderijos contra invasores e possuíam sistemas complexos de ventilação, estábulos e igrejas, todos esculpidos diretamente na pedra vulcânica. Curiosidade número 13. O Lago Baikal, na Sibéria, é o lago mais profundo e antigo do planeta, contendo cerca de 20% da água doce não congelada da Terra. No inverno, o lago congela de forma tão sólida que carros podem dirigir sobre ele, e a água é tão pura que é possível ver objetos a 40 metros de profundidade através do gelo. Além disso, o Baikal abriga a pusa sibirica, a única espécie de foca de água doce do mundo, que evoluiu isolada nesse ecossistema há milhões de anos. Curiosidade número 14. Localizado na Venezuela, o Salto Ángel é a cachoeira mais alta do mundo, com impressionantes 979 metros de altura. A queda é tão longa que, em dias de vento forte ou calor intenso, a água se vaporiza antes mesmo de atingir o solo, transformando-se em uma névoa fina que cobre a floresta. Ela desce do topo do Ollantaytambo, uma montanha de mesa gigante, e o volume de água é alimentado exclusivamente pelas chuvas tropicais que caem no topo do platô. Curiosidade número 15. Conhecida como The Wave, no Arizona, Estados Unidos, esta formação rochosa de arenito apresenta padrões ondulados que parecem fluir como um líquido. Essas camadas foram depositadas como dunas de areia há 190 milhões de anos e, com o tempo, foram compactadas em rocha e esculpidas pela erosão hídrica e eólica. O acesso é estritamente controlado por sorteio devido à fragilidade da rocha, que pode se quebrar facilmente sob o peso de muitos visitantes. Curiosidade número 16. No meio do deserto do Peru, o oásis de Huacachina é uma pequena vila construída ao redor de uma lagoa natural cercada por dunas gigantescas. Segundo a lenda local, a lagoa foi formada pelas lágrimas de uma princesa, mas cientificamente ela surgiu devido à filtragem de correntes de águas subterrâneas. O local é uma das poucas paisagens de oásis naturais remanescentes na América do Sul e serve como um refúgio de vegetação exuberante no centro de um deserto árido. Curiosidade número 17. O Monte Saint-Michel, na França, é uma abadia medieval construída sobre uma ilha rochosa que fica isolada do continente conforme a maré sobe. O fenômeno das marés na Bahia é um dos mais impressionantes da Europa, com a água subindo na velocidade de um cavalo a galope. Durante séculos, essa barreira natural tornou a abadia inexpugnável, já que qualquer exército que tentasse atravessar as areias movediças durante a maré baixa corria o risco de ser engolido pelo mar. Curiosidade número 18. Em Kyoto, no Japão, a floresta de bambu de Arashiyama oferece uma experiência sensorial única onde o som é tão importante quanto o visual. O Ministério do Meio Ambiente do Japão classificou o som do balanço dos troncos de bambu batendo uns nos outros como um dos 100 sons preservados do Japão. Os caules de bambu crescem extremamente rápido e chegam a alturas enormes, criando um corredor natural que filtra a luz do sol em tons de verde esmeralda. Curiosidade número 19. O Parque Itsujiyama, no Japão, é famoso pelo seu Shibazakura, um gramado coberto por milhões de flores de musgo rosa que florescem na primavera. Em vez de árvores, as flores cobrem o chão como um tapete persa gigante em tons de rosa, branco e lilás, desenhando formas geométricas nas colinas. A manutenção exige um trabalho manual minucioso para garantir que as cores não se misturem e que o desenho floral permaneça perfeito para o período de floração. Curiosidade número 20. O vulcão Kelimutu, na Indonésia, possui 3 lagos em sua cratera que mudam de cor de forma independente e imprevisível. Um lago pode estar azul, o outro verde e o terceiro vermelho ou preto, e as cores podem mudar drasticamente em poucos meses. Esse fenômeno único é causado por reações químicas entre os minerais da água e os gases vulcânicos que escapam do fundo da cratera, criando um espetáculo geológico sem paralelo no mundo. Qual desses lugares você teria mais vontade de visitar? Comenta aqui embaixo o seu favorito e me conta qual país você quer ver no próximo vídeo. Se você ama curiosidades sobre lugares do mundo, mistérios da natureza e destinos impressionantes, inscreva-se no Sabe Tudo, deixe o like e ative o sininho. Aqui você aprende algo novo em cada vídeo.